Hey Geek, beleza? Hoje eu vou falar sobre um dos assuntos que pode deixar alguns dos fãs mais fervorosos do MCU desapontados. Recentemente, passamos por dois dos maiores eventos do universo geek, a San Diego Comic Con e a D23, e algo chamou a atenção de muitos que estavam lá: o silêncio absoluto sobre o futuro dos Eternos. Apesar de alguns rumores, a falta de novidade deixou muitos se perguntando o que está acontecendo, e parece que agora temos uma resposta definitiva. Hoje, vamos falar sobre a possível morte prematura de um dos filmes mais polêmicos do MCU. Segundo o próprio Kit Harington, o ator que interpretou o Cavaleiro Negro, ao que tudo indica, Eternos 2 foi oficialmente descartado pela Marvel Studios. Mas antes de entrarmos em detalhes sobre essa notícia bombástica, vamos relembrar o contexto e tentar entender o porquê essa decisão foi tomada. Será que Eternos realmente não tinha salvação? Vamos descobrir isso juntos. Para entender o que levou a Marvel Studios a tomar essa decisão drástica, precisamos olhar para o desempenho de Eternos, tanto nas bilheterias quanto entre os críticos e o público. Quando Eternos foi lançado, houve muita expectativa. Afinal, estávamos falando de um novo grupo de heróis com potencial para expandir ainda mais o universo cósmico da Marvel. Mas isso infelizmente não aconteceu e as coisas só foram ladeira abaixo. Se compararmos Eternos com outros lançamentos da mesma fase, como Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis, as diferenças são gritantes. Embora ambos os filmes tenham arrecadado cifras semelhantes, a recepção crítica do filme foi muito diferente. Enquanto Shang-Chi conquistou mais de 90% de aprovação no Rotten Tomatoes, Eternos foi o primeiro filme do MCU a levar um selo de tomate podre no site do Rotten Tomatoes. Impressionável para uma produção da Marvel Studios até então, que nunca sofreu com essa reprovação da crítica. Mas porque Eternos falhou onde outros filmes do MCU brilharam? Em grande parte, isso se deve à desconexão entre os personagens e o público. Ao contrário dos heróis já estabelecidos, como Homem de Ferro e o Capitão América, os Eternos não conseguiram cativar a audiência. Suas histórias, apesar de épicas, não ressoaram com o esperado pelo público, e quando o filme finalmente estreou, muitas das críticas apontaram justamente para isso: a falta de carisma dos personagens e a narrativa que parecia não ter um propósito claro dentro do MCU. Além disso, Eternos veio logo após de Vingadores Ultimato, um dos filmes que foi um evento especial no cinema moderno. As expectativas estavam nas alturas e talvez o filme tenha sido vítima dessa mesma expectativa. Muitas pessoas começaram a questionar se o MCU conseguiria se manter relativo no topo após o clímax épico de Vingadores Ultimato. Para muitos, Eternos foi uma confirmação de que talvez a fórmula estivesse começando a se desgastar e se perdendo ao tempo. E foi exatamente nesse momento em que os críticos começaram a falar sobre a queda do MCU. Claro, outros filmes como Homem-Aranha Sem Volta para Casa e Shang-Chi ainda mantiveram o hype, mas Eternos foi o ponto onde as primeiras rachaduras começaram a aparecer. Com um roteiro que não entregou o esperado e personagens que não cativaram, o filme se tornou, em muitos aspectos, o filme do Incrível Hulk da fase 4. Um filme que a maioria dos fãs prefere esquecer. E não foi só o público que perdeu interesse. Internamente, na própria Marvel, a percepção sobre Eternos também não foi positiva. O projeto de uma sequência que estava em desenvolvimento foi gradualmente deixando de ser colocado em pauta. E segundo Kit Harington, nem mesmo o spin-off planejado para o seu personagem, o Cavaleiro Negro, avançou. E com tudo isso em mente, fica claro que o destino de Eternos estava praticamente selado. Um filme que, apesar de promissor, não conseguiu conquistar nem a crítica nem o público, e acabou se tornando um dos projetos mais problemáticos do MCU. A decisão da Marvel de cancelar Eternos 2 não deveria ser vista como uma surpresa, mas sim como uma necessidade de focar em projetos que tragam um retorno esperado para a produção e para o MCU. Mas o que isso significa para os futuros filmes da franquia? Será que outros projetos também estão em risco? Ou a Marvel está aprendendo com seus erros e focando em garantir sucesso certeiro de bilheterias? Só o tempo dirá. Enquanto isso, queremos saber a sua opinião. Você acha que Eternos merecia uma segunda chance? Ou a Marvel tomou a decisão certa ao cancelar a sequência? E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever caso não tenha feito. Valeu, até a próxima.